Vamos falar sobre Daverson afastado no Fortaleza. Poderia voltar ao Atlético, o torcedor tá pedindo. Vamos falar sobre isso. Falam também sobre Rubens Menin, o dono da SAF atleticana, estreitando relações com o bilionário boliviano. Vamos falar também sobre Matheus e Zep, uma ótima notícia. Preciso contar também que o Atlético bateu uma das metas para o ano e está perto de conseguir a segunda. E por fim, Galo fez proposta por jogador, bom jogador. Quer saber sobre tudo isso? Então assista até o final. Já deixa o like no vídeo, ajuda demais o nosso trabalho. Curte o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Você sabia que o Galo já bateu uma das 3 metas esportivas para a temporada e ficou perto da segunda? Bora explicar direito essa história? Todos os clubes brasileiros, na virada de um ano para o outro, fazem uma projeção orçamentária para criar uma expectativa de quanto é que vão receber. Para que essa projeção se justifique, os clubes também precisam explicar quais as metas dentro de campo, em cada uma das competições. E para 2025, o Atlético resolveu ser um pouco mais arrojado, colocando a 6ª colocação no Campeonato Brasileiro como meta, perdão, as quartas de final da Copa do Brasil, além da semifinal da Sul-Americana. O 6º lugar do Brasileiro hoje parece ser a meta mais difícil. As quartas de final da Copa do Brasil já foram alcançadas. O Atlético enfrenta o Cruzeiro nessa fase, enquanto na Sul-Americana, depois de vencer por 1-0 o Godoy Cruz na Argentina, o Atlético se classificou para as quartas e está a uma fase de alcançar a meta da Sula. Ou seja, faltam 4.400.000 de prêmio estipulado pela Sul-Americana, pela Conmebol, para os times que chegam às semifinais da Sul-Americana para que o Atlético bata essa marca. Já houve de receitas com as participações na Copa do Brasil da Sul-Americana quase 30 milhões de reais. 15.700.000 reais na Sul-Americana e mais 14 milhões de reais na Copa do Brasil. O Galo está estreitando relações com Marcelo Claure, boliviano que é dono do Bolívar, próximo adversário do Atlético e alguém que já manifestou a intenção de se tornar um dos acionistas do Atlético. Bora explicar essa história? Vocês sabem que Atlético e Bolívar se enfrentam nas quartas de final da Sul-Americana, certo? Pois bem, o Marcelo Claure, que é um bilionário boliviano e que é dono do Bolívar, postou a imagem dos logos, dos escudos dos times, fazendo referência ao confronto de quartas de final e escreveu: Rubens Menin, JP Menin e Vitor Menin, meus queridos amigos, nos vemos em Belo Horizonte. Rubens Menin, que é o principal acionista da SAF do Galo e o pai da família Menin, o grande responsável pela fortuna criada com construtora, com banco, com sistema de comunicação, enfim, entre outras coisas. O Rubens Menin respondeu ao Marcelo Claure afirmando o seguinte: Marcelo Claure, será um prazer te receber em BH. Você vai gostar de conhecer a Arena MRV. É real a possibilidade de o Marcelo Claure investir uma grana para se tornar acionista do Atlético. Uma das possibilidades seria dele ocupar o espaço do Daniel Vorcaro, que chegou a comprar ações do Atlético, mas vive fase profissional extremamente complicada. O Banco Master, do qual ele é dono, passa por problemas muito graves que envolvem até a polícia. Tá na tela aí, meu amigo Vadson Fernandes postou: o zagueiro Vitão e o meia Zep irão se juntar à delegação do Galo na manhã de sábado, em São Paulo, quando às 15h30 haverá o último treino pré-jogo no CT Joaquim Grava do Corinthians. Júnior, Alonso, Coelho, Dudu e Hulk serão os desfalques diante do São Paulo no domingo. A informação foi trazida em primeira mão pelo Cris Galo, tá? E aí depois o Atlético confirmou que os dois realmente vão viajar, né? O Vitão já era esperado, o próprio Paulo Brax falou aí que ele iria para o profissional, até porque o Atlético perdeu aí 2 zagueiros e contratou um para ter 6 no elenco. Puxou aí o garoto que é muito promissor, tá? Esse zagueiro que é de seleção de base, inclusive. E o Matheus Zep, todo mundo já conhece a qualidade que ele tem. Tem até viralizado alguns vídeos dele recentemente, com alguns dribles ali nos treinos, né? Tem treinado bem o Matheus Zep e vai ter essa oportunidade, até porque eu espero que o Cuca escale um time 100% reserva. Para não falar 100, o Everson pode jogar, tudo bem. Mas de resto é reserva, né? Até a zaga reserva vai ter que ser Vitor Hugo e Ivan Roman, né? E um dos dois vai jogar contra o Cruzeiro, provavelmente o Vitor Hugo, pela partida muito boa que ele fez ontem. Mas o resto, para mim, né? Até o Natanael também até pode jogar, novo, garoto, aí não tem muito problema. Mas se quiser improvisar alguém ali, improvisa, não tem problema. O resto, para mim, tem que ser reserva, porque quarta-feira tem decisão aí
na Copa do Brasil, né? O Atlético enfrenta São Paulo domingo 20h30, domingo à noite. Então o tempo para descanso vai ser muito pouco. E o foco tem que ser quarta-feira, não tem jeito. Então quero saber a sua opinião. E Zep, então, viajando, quem sabe, né, vai ganhar a sua primeira oportunidade aí, né, no profissional. Não me lembro dele ter ganhado alguma, acho que não. Então poderá ser a primeira oportunidade dele frente ao profissional. O que você acha? Gostou da notícia? Comenta aí. Vamos lá, vamos mudar de notícia agora. Vamos falar sobre jogador que o Atlético se interessou, já fez proposta, tá na tela. Vamos começar falando então sobre ele, ó, Pablo Maffeo. Aí, ó, ontem eu já até postei aqui postei hoje, né, um shorts falando sobre ele. A gente falou sobre ele aí no pré-jogo, né, onde a notícia pipocou ontem. A informação veio da mídia, da imprensa espanhola, tá? Mas aqui o pessoal confirmou, inclusive a Itatiaia confirmou. E aí hoje nós temos uma atualização. Vamos lá. Proposta por Maffeo no Atlético é revelada. Segundo o jornalista sul-americano César Luiz Merlo, né, que é muito competente, o Atlético fez uma proposta de empréstimo com obrigação de compra pelo Pablo Maffeo do Mallorca, né, da Espanha. A proposta inicial prevê um empréstimo de 1 ano, com a compra definitiva do jogador ativada automaticamente caso metas pré-definidas, né, pré-estabelecidas sejam atingidas. O empréstimo não será gratuito. As fontes do All Sports ouvidas pela reportagem, né, agora o César Luiz Melo está trabalhando no All Sports, não confirmaram quanto o clube pagará pela transação. O jogador não descarta uma vinda ao Brasil. Pablo Maffeo, que a Argentina está aberto para jogar no futebol brasileiro, né? Mas tem clubes aí, parece que o Valência está interessado, parece que o Nottingham Forest está interessado, né? Algumas informações que chegaram aí de fora, né? Clube até da Arábia Saudita também interessado. Então tem concorrência, o Atlético tem concorrência pelo lateral, que é um bom jogador, lateral direito, né? Tá aí o Pablo Maffeo, 28 anos, 1,72, avaliado em 5 milhões de euros, já esteve avaliado em 10 milhões de euros, tá aí no Mallorca da Espanha. Bom, muita gente perguntando, pô, mas por que o Atlético tá buscando um lateral direito? A informação é que o Saravia pode demorar um tempo ainda para voltar, né? Temos aí o Natanael, que ontem jogou muito bem, fez o gol da vitória, mas ele pode demorar para voltar e o Atlético estaria se antecipando, até porque é bem provável, é muito provável que o Atlético não renove com o Saravia. O Tanaka já trouxe a informação, o Saravia estava pedindo 2 anos de contrato para renovar e o Atlético não queria esses 2 anos, então pode ser que acabe não renovando e o Atlético já estaria antecipando. Podia ter antecipado o primeiro volante, nós estamos em agosto e até agora não trouxe, né? Mas enfim, quero saber a sua opinião aí. Conhece o jogador? Ele ficou conhecido aí por ter parado o Vinícius Júnior e tudo, né? Parece ser um bom jogador aí, o Maffeo. Quero saber a sua opinião. Gostou do nome? A proposta está na mesa. Agora é aguardar a resposta aí, né? E as outras negociações. Eu até acredito que o jogador acabe preferindo permanecer na Europa, né? Mas quem sabe ele não quer vir jogar no Brasil. Vamos ver. Tá aí então a proposta, tá aí a informação. Bom, vamos falar sobre o Daverson, porque muita gente começou a comentar sobre ele por conta dessa notícia. Renato Paiva afasta Daverson e mais 5 jogadores do Fortaleza. A lista pode aumentar ainda mais. Abre aspas, comigo não vão jogar. Então, o Renato Paiva, que é treinador do Fortaleza, deixou claro que ele tem ali o próprio Zé Wellison, né? Que não vão jogar com o Renato Paiva, ok? Então o Daverson tá fora, ele inclusive errou no segundo gol que o time tomou lá na eliminação na Libertadores e tudo. E não está bem, foi muito mal lá no Fortaleza. Não vamos trazer isso aí. Mas enfim, tá aí, ó. Bastidores do Fortaleza. Paiva aconselhou, olha isso, gente. Paiva, treinador, aconselhou o Daverson a diminuir brincadeiras antes de afastamento. Meu Deus do céu. Olha isso, que notícia mais bizarra, né? Aí vamos procurar aqui o Daverson, então. Vamos ver como é que tá aqui o Daverson aqui no Transfer Market. Tá aqui o Daverson, ó, vamos lá. Tá aqui o Daverson, 34 anos, avaliado em 500 mil euros, né? Tem contrato até dezembro de 2026 com o Fortaleza, então tem um contrato bom. E aqui no Brasileirão, 16 jogos, 3 gols. Achava que tava até pior, né? Libertadores, aí 8 jogos, 2 gols. E tá aí Copa do Brasil e tudo.
Agora, a grande questão é primeiro, né? Muita gente começou a falar, Beto, o Atlético podia trazer ele de volta, já que ele foi afastado, né? E ele já fez 16 jogos, gente. Então, nem se o Atlético quisesse, né, trazer o Davidson de volta, vem por empréstimo e tudo, nem se o Atlético quisesse, ele já completou 16, já passou dos 7 jogos aí do Brasileirão. E, gente, vamos falar a verdade? O erro, porque muita gente fala como se o Atlético tivesse errado em liberar o Davidson. O Atlético não errou em liberar o Davidson. Ano passado, ele foi muito importante ali na Libertadores, muito, né? Mas esse ano já não estava bem. O Davidson é isso aí, gente. A gente conhece, né? É um bom jogador, ok, mas não é nada demais. O erro não foi ter liberado o Davidson, o erro foi não ter contratado outro melhor para o seu lugar. Esse foi o erro, né? O João Marcelo é um garoto, uma aposta, mas não é substituto do Davidson. Então, para mim, o erro foi esse. Não foi ter o Davidson ter saído do Atlético. Mas a informação tá aí, não existe a menor possibilidade dele voltar. Para quem tá falando, e muita gente, eu trouxe aqui porque muita gente está falando sobre isso. Eu vi nas redes sociais aí, muita gente, tem que trazer o Davidson de volta e tudo, ele foi afastado. Não tem chance disso acontecer. E mesmo se tivesse chance, né, o Atlético não poderia nunca trazer o Davidson de volta aí. Inclusive, tinham várias metas que, se fossem batidas, o Atlético ia ganhar um dinheiro a mais aí com o Davidson e não bateu nenhuma. Então, gente, tá aí. Quero saber a sua opinião. Você concorda comigo ou não? E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia. Tchau! Fala pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal para quem não é inscrito, tá? Ativar o sininho de notificações, compartilhar o vídeo quem puder e deixar aquele like, ajuda demais o canal. Tamo junto, vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!